Nós estamos recebendo a visita do Dr. Jacinto Sanches, cirurgião plástico, rei do Botox. Aqui eu vou falar do Botox já, aqui de Mogi das Cruzes. Mas eu tinha perguntado, qual é a diferença básica entre a lipoaspiração e a lipoescultura? A lipoescultura Lipoescultura é um termo, Cláudio, que cientificamente não existe. O que a lipoescultura quer dizer? O que as pessoas querem dizer com lipoescultura? É a reutilização da gordura aspirada em outros lugares do corpo. Tira de um lugar e coloca em outro. Cientificamente chama-se isso de enxertia de gordura. E que as pessoas comumente estão chamando aí de lipoescultura. Na verdade é um enxerto de gordura. Vê-se na internet, em televisão, em algumas reportagens médicas também, a forma de você tirar a gordura de partes mais densas de gordura. É um método um tanto quanto agressivo, não é? A lipoaspiração? Ele produz um trauma, o método não é agressivo, mas ele produz um trauma muito grande, porque normalmente a extensão das áreas operadas são muito grandes. Se você imaginar que muitas vezes você faz um abdômen, um dorso, uma perna e tal, for somar o percentual dessas áreas no total de área corpórea, é um percentual grande de áreas operadas. Isso daí há que se tomar cuidado com esses detalhes, né? Pós uma lipoaspiração, por exemplo, uma pessoa com problema de obesidade mórbida, sim, certo? Ele emagrece por métodos convencionais de regime, etc, faz-se uma lipoaspiração e começa a sobrar pele para todo lado. Sim. E para todo lado, literalmente. Já sobra pele sem fazer a lipoaspiração. Isso é uma situação recente que está ficando cada vez mais frequente. Com o advento da cirurgia do estômago, a diminuição do estômago, essas cirurgias bariátricas, onde as pessoas saem da obesidade mórbida e perdem às vezes 40, 50 quilos, as pessoas estão criando deformidades que antigamente você normalmente não via. E estão se criando, inclusive, técnicas novas para abordar esses pacientes. São perdas extensas em braço, são sobras extensas em braço, abdômen, coxas, mamas, de tudo quanto é lugar do corpo onde estava uma pessoa, às vezes, com 60, 70 quilos acima do peso. Essas regiões são tratadas, e pela extensão delas, normalmente elas são tratadas em fracionadas, viu? Você não pode abordar aquilo tudo de uma vez só. É uma cirurgia gigantesca. Existe algumas fotos, inclusive fornecidas pela sua clínica, de algumas correções, moldagem de nariz, de nariz muito feio, uma rinoplastia. São narizes realmente estranhos e que dá-se uma harmonização melhor ao rosto da pessoa. É muito complicado essa cirurgia de nariz? Como qualquer outra, é uma cirurgia que merece muita atenção. O nariz, particularmente, pequenas modificações milimétricas podem produzir, às vezes, um resultado muito gracioso ou então o oposto. Um resultado grotesco. Então, o cuidado com a cirurgia do nariz, como em todas as outras, deve ser muito grande. E com relação à acromegalia, uma pessoa acromegala, dá-se para melhorar o aspecto da pessoa? Na face, isso é uma cirurgia, é um tratamento cirúrgico, existe para a face, né? Não para o restante do corpo, como para as mãos, exato, etc. Mas que foge um pouco da nossa especialidade. São os cirurgiões crânio-maxilofaciais que fazem reduções grandes de mandíbula, de osso malar. E o acromegálico tem a mandíbula, o malar aumentado. Né? Por exemplo, uma moça que não esteja contente com o seu visual, a partir de que idade, uma moça ou um rapaz, pode ser feita uma intervenção cirúrgica plástica? No caso de uma... Depende da deformidade que ela não esteja contente. A orelha, nós já discutimos aqui mesmo agora, a partir dos 7 anos de idade. As mamas, ou muito grandes ou muito pequenas, você espera o completo desenvolvimento das mamas. Isso vai dar lá pelos seus 18 anos, 17 anos, às vezes 16 anos já tem um desenvolvimento completo.
A gordura corpórea depende exatamente depende da deformidade que a pessoa tenha para a gente escolher a época ideal para intervir. Interessante que nessas coisas não existe um padrão. Na nossa atividade, a gente tem que tratar cada caso diferentemente. E o que o senhor recomenda para que a pessoa procure retardar o envelhecimento? Viver bem. O que é viver? Vamos esmiuçar isso aí. Então, para resumir, viver bem. É isso que traz a longevidade da pessoa. Viver bem é ter hábitos alimentares saudáveis, se exercitar e ser uma pessoa feliz. Antitabágico pleno. Ter hábitos saudáveis, né? Se exercitar, ter uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, né? De uma maneira geral. E ter amigos, ser uma pessoa feliz, ter um hobby, enfim, ter um objetivo na vida. A pessoa precisa viver bem para ser longeva, senão o íntimo dela não encontra por que viver. Tem algumas fotos Sim. que o senhor me forneceu de algumas pessoas que elas parecem pessoas de idade, só que antes da intervenção cirúrgica eram muito mais velhas. Então deu uma rejuvenescida de 10, 15 anos na pessoa. Sim, às vezes até mais. Qual a pessoa mais idosa que o senhor já operou? Não sei lhe precisar agora, mas na casa dos 70 anos nós já temos vários pacientes. Depende do tipo de cirurgia. Muitas vezes a gente encontra reparadora facial com 80 anos, com tumores, 85, 90 anos, não me lembro se... Mas na casa dos 80 anos ainda existe uma possibilidade muito grande de operar. Para se melhorar o aspecto no geral. O que é importante você entender é que para operar um determinado paciente não é a idade cronológica que está contando, e sim a condição física dele. Muitas vezes eu posso me recusar a operar uma garota de 20 ou 30 anos que esteja descompensada por qualquer motivo. E uma pessoa de 80, 75 anos fazer uma cirurgia em hospital com toda a segurança. Depende da condição física e não da idade cronológica dela. Realmente cada caso é um caso e não vai tem... Vai variar de acordo com a condição física, do exame das pessoas e tudo. Muitas vezes uma pessoa faz uma blefaroplastia e aproveita quando faz uma correção de miopia, etc. Sim. O médico, o oftalmologista acaba fazendo uma blefaroplastia. Isso não é não é entrar em searas alheias? Eu acho que não é nem possível fazer esse tipo de associação. Não é? A cirurgia na córnea, né? Essas cirurgias a laser, etc., exige um repouso do olho muito grande, né? São cirurgias muitíssimo delicadas. Tem que se lembrar que a pálpebra é praticamente a única proteção que o olho tem. Então, se o olho está traumatizado por uma cirurgia oftalmológica, não faz sentido a gente tirar dele a única proteção que ele tem, que é a pálpebra. Porque, óbvio, quando você opera a pálpebra, ela modifica, ela se incha, então ela não é mais anatomicamente competente durante um período de tempo. Existem algumas mulheres, por moda, por força de modismo, que querem engrossar o lábio, transformá-lo num lábio sensual. E às vezes não é por modismo, não. Às vezes é por necessidade. É por necessidade. Realmente tem. E acaba transformando numa coisa meio grotesca. Sim. Há que se ter o cuidado, não só nesse caso, evidentemente, em todos os casos, mas esse caso é um caso típico que você vê muito por aí, de uso inadequado de substâncias inadequadas em lugares inadequados, trazendo às vezes resultados monstruosos, né, desastrosos. Há que se ter muito cuidado. Interessante notar é que vale para todas as cirurgias isso. Aqueles casos ruins que a gente vê, o leigo acaba rotulando
como, bom, a cirurgia do lábio é uma coisa ruim. Na verdade, ele só vê os casos ruins. Aqueles bem feitos, ele nunca vê, passam desapercebidos, foram bem feitos. Então, fica parecendo para elas que a cirurgia nos lábios, a correção dos lábios e tal, é uma coisa ruim. Pelo contrário, é fenomenal, desde que bem feito. Esses bem feitos nunca são vistos, você não percebe, por isso são ótimos. E com relação ao Botox? A mesma coisa. Existem exageros de toda sorte. Se você exagera e cristaliza, paralisa, congela a face de uma pessoa, não faz sentido uma coisa dessa. A pessoa tem que aparentar naturalidade, tirando aquilo que mais lhe incomoda. E com relação ao Botox utilizado como solução terapêutica, não como modificação estética? Ele começou a ser usado, na verdade, como um adjuvante terapêutico para torcicolo congênito, contraturas musculares das mais diversas formas e etiologia. Quem usa muito e usa até hoje são neurologistas. Existem alguns outros usos para o Botox. Hiperidrose, aquelas pessoas que têm a palma da mão suando muito ou a axila que soa muito, também tem benefícios com o uso do Botox. E são usos não estéticos do Botox, né? Com relação, se eventualmente um espectador nosso quiser se consultar consigo, ou então solicitar alguma dúvida, como é que entraria em contato consigo? Converse com as secretárias lá na clínica e a gente responde qualquer dúvida. O endereço da sua clínica? É na Brás de Pina 360. Brás de Pina 360, telefone? 4727-1661. Existe algum e-mail? Sim. É o atendimento@dayclinic.med.br. Tá aí, na sua tela, o endereço do Dr. Jacinto Sanches, Avenida Brás de Pina, 360. É a casa mais bonita que tiver lá, é a casa do Dr. Jacinto. Telefone 4727-1661, ou então e-mail atendimento@dayclinic.med.br. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, a gente vai fazer isso já, logo após o nosso intervalo.